Processos básicos de manutenção automotiva. A manutenção automotiva é essencial para o pleno funcionamento do carro em longo prazo. Deixar de cuidar dos componentes do veículo pode significar multas de trânsito, riscos de acidentes, depreciação acelerada do bem, entre outras consequências indesejadas. Para evitar esses tipos de situação, tanto o motorista quanto o proprietário de oficinas devem ficar atentos a alguns princípios básicos de manutenção automotiva, para que o carro possa rodar em ótimo estado de conservação por bastante tempo. O que é isso aqui, gente? Multa de trânsito. Posso levar para a manutenção? Podemos, tá? Por mínima que seja a manutenção que você deixa fazer, vamos dar um exemplo bem rápido aqui, ó. Uma luz de placa queimada. Faltou manutenção preventiva ali, né? Então o que acontece? Multa. O agente de trânsito só não vai te multar se ele não quiser, né? Riscos de acidente. Sim, principalmente quando está ligado à questão de ligações ao solo, tá? E ligado à questão de visibilidade, sinalização e iluminação. Ligações do solo, o que é? Freio, suspensão, direção. Visibilidade, um limpador de para-brisa, por exemplo, né? E no caso de sinalização, farol, pisca, luz de freio e tudo mais. Depreciação acelerada do bem. Um exemplo que eu sempre falo para os alunos, né? Aqui não dá para a gente ficar entrando muito em detalhe, mas é assim: quando você vai comprar um veículo, que você abre o capô, olhou ali dentro, ou você verifica a suspensão do veículo, né? O que vai acontecer? Se estiver bem conservado, você vai dar o aceite e vai estar comprando esse bem. Se a hora que você abriu o capô, você viu que tem o motor lá tudo sujo de óleo, com todo o chicote elétrico mal colocado no lugar, foi feita uma péssima manutenção, vai depreciar o bem, você vai querer pagar menos pelo bem. Então aí você vê que a questão da depreciação de bem, entre outras consequências indesejadas, né? Como assim outras consequências indesejadas? Você está em viagem e o carro para, né? Já imaginou o aborrecimento, né? A frustração das férias da família? Beleza? Revisão. Exame que consiste em verificar o funcionamento correto de um sistema. Geralmente, quando a gente fala em verificação, nós estamos falando em manutenção preditiva. E a manutenção preventiva, como é que é? Então, é um conjunto das intervenções exigidas para a conservação e bom estado dos sistemas. No caso do veículo, nós temos vários sistemas: sistemas de freio, sistema de direção, suspensão, transmissão, né, sistemas elétricos, sistema de injeção. São vários sistemas aí, né? Qualquer revisão, manutenção obedece um programa de manutenção. Que programa é esse? É um programa determinado geralmente pelo fabricante do veículo, né? Então neste programa ele vai estar determinando tempos, né? Essa questão de tempos ele pode estar ligado a quilometragem ou tempo em relação a dias, né? Vamos pegar um exemplo básico aqui de uma troca de uma correia dentada. Ela geralmente está ligada, vamos por lá, a 50.000 km num carro normal aí, né? Ou a 4 anos, aquele que vencer primeiro, né? Então aí tem a questão da quilometragem e do tempo, tá? A partir desta tela nós vamos verificar algumas porcentagens, né, de defeitos observados em veículos durante um pit stop, tá? Nesse pit stop foi observado aproximadamente 60 carros e foram retirados esses valores, né? Isso vai mostrar o quanto os proprietários de veículos automotores têm deixado, né, de fazer a sua manutenção básica, tá? Então nesta primeira tela nos mostra aí que 70% dos veículos vistoriados tinham diferença de pressão nos pneus traseiros, o que pode provocar acidente né, devido à calibragem incorreta dos pneus e também um desgaste prematuro do pneu. 51% com defeito em lâmpadas, né? Freio, pisca, lanternas, placas, etc. Né?
Geralmente o maior índice de defeito encontra-se na parte traseira do veículo, porque, né, é a parte onde o motorista não enxerga sozinho, ele sempre precisa de auxílio de alguém, né? Então é difícil dele, quando ele está sozinho, dele fazer essas verificações, tá? E o defeito em lanternas, luz de freio é uma infração leve. Então, aproximadamente 13% com problema de step, né? É que muitos motoristas pensam, né, e os mecânicos também não os avisam, eles pensam que o step não faz parte do carro, mas ele tem que seguir tudo o que está na legislação em questão de desgaste, TWI do pneu e tudo mais. E grande parte dos problemas era a questão de calibração. 17% dos veículos que passou na pit stop, 17 deles foram reprovados em análise de gases. A análise de gases geralmente está relacionada à regulagem do motor, troca de filtro de ar, de vela, né? Mas também a questão de estado do escapamento, né? Algum furo no escapamento também pode dar alteração. 56% dos veículos com problema de amortecedor. Isso causa fraca aderência do pneu com o solo devido aos movimentos da suspensão, né? Por ter uma frequência maior. E também pode prolongar o momento da frenagem, né? Você pisa no freio, o carro demora mais para parar, justamente devido a essa questão da aderência do pneu com o solo. 21% dos veículos que passou no pit stop estavam com escapamento furado ou com vazamento de óleo no motor e transmissão ali, né? A questão do escapamento furado, geralmente veículos que rodam um percurso muito curto ou que fica parado muito tempo. O que acontece? Os gases que ficam dentro do escapamento no momento que você desliga o motor, eles se condensam e ficam em contato com a parede do silencioso ali dentro do escapamento. E isso provoca uma vida útil, diminui a vida útil do escapamento. 14% dos veículos com problema de suspensão, alinhamentos e folgas, né? Isso se dá em questão de folga em terminal de direção, pivô da suspensão, buchas da caixa de direção, bieletas, né? Tudo que está ligado à suspensão e direção, né? E é um número razoável, né? 14% dos veículos. Isso demonstra mais uma vez que os condutores, né, os proprietários de veículos, não fazem a manutenção preventiva. 15% dos veículos vistoriados tinham problemas no sistema de direção, geralmente ligados à coifa rasgada, né? Lógico, é difícil acesso ao dono do veículo para ele verificar, mas se ele levar o veículo a cada 6 meses para uma revisão, resolve-se o problema, né? E a questão do fluido, é que o fluido, o manual do proprietário não diz muitas vezes se tem período de troca, e com o tempo ele vai ficando mais escuro, ele vai perdendo a viscosidade. Por mais que o manual não indique a necessidade de troca, o fluido da direção hidráulica deve ser substituído de tempos em tempos, tá? Quando vocês retirar um fluido de uma direção que já esteja bem usado e comparar com um fluido novo, vocês vão realmente verificar a necessidade dessa troca. 53% dos veículos que passaram na vistoria já estavam com os pneus no seu limite de desgaste, né? O TWI. O TWI é um indicador de desgaste que está em todos os pneus por meio de filete de borracha mais altos, conforme vocês veem na tela, né? Localizado entre os sulcos através do TWI. O motorista pode verificar de perto se está ou não na hora de efetuar a troca do pneu. Só que, infelizmente, né, a nossa cultura, muitas vezes os motoristas só vai fazer a substituição do pneu quando esse já estiver bem com desgaste bem mais acentuado.